quarto ano. E aí, vamos embora para mais uma videoaula? E a disciplina que iremos aprender hoje é Geografia. Então, peguem aí o livrinho de Geografia e abram na página 48. Na página 48 é onde se inicia o assunto que iremos aprender hoje. Vai da página 48 até a página 51. E o assunto de hoje é sobre a vegetação aqui no Brasil. E o que é vegetação? Vegetação é o conjunto de espécies de plantas características de uma região. Então, aquela planta que é caracterizada daquela região, essas plantas, esse conjunto de plantas é que chamamos de vegetação. Tia Isla irá deixar aqui um vídeo explicando para vocês cada tipo de vegetação que existem aqui no Brasil. Vamos lá, vamos só prosseguir com a aula. Só aqui um aviso que esse mapa, ele não está em escala, ele só é um rascunho para você conseguir se localizar e poder visualizar melhor onde é que está cada vegetação, cada clima, cada relevo, tá bom? Então, para que demorar? Vamos logo já começar a festa, né? Então, começando com a floresta amazônica, assim, a famosa. Ela se localiza no norte do país, bem na zona de clima equatorial. E se você for sobrepor o mapa dos climas, você vai ver que é bem em cima, né? A floresta amazônica fica bem embaixo do clima equatorial. Ela é heterogênea, então, tipo, tem uma vegetação, uma biodiversidade muito variada. As folhas delas, né, das plantas, a maioria são higrófilas, né, então é uma vegetação higrófila. Vamos lá, lembra que o clima equatorial é extremamente úmido, então as folhas precisam de uma adaptação, né, precisam se adaptar a essa umidade grande, então elas são higrófilas. É uma floresta latifoliada, então as folhas são extremamente largas porque é muito densa, né? E como ela é muito densa, você tá lá no meio e você não consegue enxergar direito o céu, porque tem tanta folha, você olha pra cima, tem um monte de árvore cobrindo o céu. Então, elas precisam ser largas, porque elas precisam espalhar mais a água e também elas conseguem captar melhor a luz do sol, senão elas não sobrevivem. É uma vegetação perene, né? Então, as folhas são sempre verdes e ela nunca cai, como eu disse também, ela é densa e ela é mega diversa, tem muita biodiversidade nesse lugar lindo, maravilhoso. E o próximo que a gente vai falar agora é da Mata Atlântica, tá? Só vou logo avisando que, né, o que eu tô representando aqui seria mais ou menos que seria a Mata Atlântica original. Agora ela tá muito menor que isso, infelizmente. Só resta 8% da vegetação original dela. Mas enfim, ela tá na região do litoral, né, mais pro sudeste. O clima predominante é o tropical úmido e de altitude, tem uma mistura dos dois. Ela é higrófila também, então tem uma adaptação à umidade. Ela é latifoliada, também tem as folhas largas. É perene, é sempre verde, as folhas nunca caem. Ela é densa, só que ela é um hotspot. O que é um hotspot? Então, é quando uma vegetação é considerada um hotspot quando ela tem mais de 50% da área desmatada. Só que a situação da Mata Atlântica é muito triste, porque, tipo, 92% dela foi desmatada. Então, assim, é realmente um hotspot. E também é uma área super biodiversa, por isso que também ela acaba sendo um hotspot, tá bom? Aí a próxima que a gente fala é da Caatinga, né? A Caatinga, ela fica na região do sertão. Clima presente é o semiárido, então é quente e seco. Então, por isso, uma vegetação xerófila, ou seja, as folhas são adaptadas à seca. Elas são aciculifoliadas, então são folhas pontiagudas, porque retém água melhor e não perde água com tanta facilidade, já que quase não tem. E aí as plantas são todas baixas, com troncos retorcidos, a casca das árvores extremamente grossas e as raízes são muito profundas, porque, tadinho, as plantas na superfície quase não tem água, então elas vão lá, até lá embaixo do sol, o máximo que elas podem, para poder catar água de lá. Uma planta típica de lá são os cactos, lindos, maravilhosos, eu amo cacto, gente. O próximo que a gente vai falar é sobre o cerrado, né? O cerrado
é a famosa savana brasileira. Ela tem esse apelido. Ela fica no centro-oeste do nosso país. O clima é o tropical típico. Ela é tropófila, então ela tem tanto folhas higrófilas quanto plantas xerófilas. Ela é perene e caduca, então, ou seja, algumas plantas, né, na parte que chove bastante. Ela é perene, né, ela tá sempre verde, não cai, mas ela também é caduca, né, algumas plantas perdem as folhas, principalmente no inverno. As plantas são baixas e elas são esparsas, elas são extremamente separadas umas das outras. A casca delas é grossa, né? A raiz também é profunda, né? Nas áreas mais secas, precisa ir lá embaixo até o solo para pegar água. A gente até pode chamá-la de floresta invertida, porque, né, a árvore é baixinha, mas tem a raiz muito profunda. A raiz é maior do que o tronco. Então, Só que lá pega fogo. Tem um fogo renovador. Como é que ele pode surgir, né? Fatores naturais, a não ser das queimas, que realmente acontece para a ação do ser humano, né? Pode ter o acúmulo de biomassa seca, de palha, baixa umidade, alta temperatura e, tipo, pode acontecer descargas elétricas, combustão instantânea, até o atrito entre as rochas, atrito de pelo dos animais. Ó a loucura, como é que faz para criar um incêndio? E ele é benéfico, tá bom? Fiquem tranquilos, porque assim as sementes vão ser germinadas, que elas precisam desse choque térmico para elas conseguirem, né, se germinar. Ó, que lindo. Lá também, né, no Brasil tem 2 hotspots, né, que é a Mata Atlântica. O segundo hotspot é o Cerrado, porque lá tem a expansão da agropecuária, tá bom? Aí, o próximo que a gente vai falar é a floresta, né, a Mata das Araucárias. Fica mais no sul, fica bem na região sul. O clima predominante é o subtropical. Mata higrófila, então ela se adapta para ambientes úmidos. Ela é aciculifoliada, as folhinhas são meio pontudinhas também. As folhas são pontiagudas também. Ela é homogênea. Não tem variedade de plantas. Só tem araucária. Ela é caduca. Então no frio as folhas caem. A sexta vegetação que a gente fala é o Pantanal, né? O Pantanal fica no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul. O clima é o tropical típico, né, já que tá bem no lado ali do Cerrado, né? Tem uma formação complexa, tanto é que muitas pessoas falam é o complexo do Pantanal. Porque tem campos, cerrados e florestas. É um monte de coisa num lugar só. A planície, a área que fica um Pantanal, por conta do rio Paraguai, lá fica inunda anualmente, e aí tudo fica alagado, né, uma vez por ano. E lá tem a pecuária extensiva, então tem um grande risco do Pantanal ser extinto, que é uma tristeza, mas não é um hotspot, tá? Aí tem a Mata dos Cocais, que seria meio que uma transição entre o sertão, né, e a Amazônia, né? E aí, tipo, no sertão, quando tá acabando a caatinga, começa a aparecer umas carnaúbas lá, e quando tá chegando na Amazônia, começa a aparecer uns babaçus que são todos tipos de palmeiras, tá? É só porque a floresta amazônica e a caatinga estão quase uma do lado da outra, só que seria muito estranho, tipo, do nada, pá, não tem nada dividindo certinho como é. Então aí tem essa Mata dos Cocais, que é uma transição. Tem os campos, que fica no extremo sul do país. O clima lá predominante é o subtropical. Lá tem gramíneas e pradarias, né? Que é um tipo de grama, é campo. É campo, gente, campo. E aí a última é a vegetação litorânea. Então lá o tropical úmido, né, o tropical litorâneo, ficam predominantemente os mangues, né? Então o que é o mangue? O mangue é uma árvore que tem a raiz pneumatóforas, então elas são raízes aéreas, porque lá é tipo um pântano. E aí a raiz, ela tem essa necessidade de ficar fora, né, da água para poder respirar, e ela é halófila. Então ela tem uma adaptação à água salina, porque tá no litoral, então acaba vindo água do mar e ela precisa se adaptar, porque se ela vivesse só de água doce, os mangues iam morrer, o que não é bom, né? Mas lá o interessante é que lá tem muita pesca de caranguejo.
né? Os caras são muito bons, eles conseguem pescar muito bem. Enfim, essa é a vegetação litorânea. Pronto, meus amores, depois desse vídeo, como tia Isla sempre fala, não esqueçam de ler o assunto do livro. É importante que vocês também leiam o assunto. Depois da leitura e de ter visto o vídeo, é a hora da atividade. A atividade se encontra na página 51 e vai até a página 54. E também não esqueça de responder a folhinha de atividade que tia Isla deu para colar no caderno, que fala sobre a vegetação. Leiam com calma cada questão e respondam bem direitinho. Bom, meus amores, por hoje é só. Beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima aula.